Olha só, pessoal, ontem aconteceu uma das maiores tragédias aqui no Brasil. Uma morte, explosão lá no STF. Eu vou trazer aqui para vocês as imagens, um vídeo fortíssimo do momento exato que aconteceu essa explosão. Vou falar também a respeito da escala 6x1 que está dando o que falar aí em meio aos trabalhadores, aos empresários. Eu vou trazer tudo em primeira mão para vocês aqui quinta-feira, dia 14 de novembro. Vai deixando um like aí para fortalecer, se inscreva no canal, comente, compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem. Eu vou mostrar agora para vocês o exato momento em que a bomba explodiu lá no STF, que matou um ex-candidato a vereador. Eu vou abrir aqui para vocês. São cenas fortes, então, se você está aí com crianças, etc., sugiro esse conteúdo aqui para maiores de 18 anos de idade. Gente, uma tragédia aconteceu ontem à noite lá em Brasília, tá? E aqui a matéria, aqui ó, não eram bombas, o cara tacou fogo de artifício na estátua, não acertou e deitou com a cabeça em cima de outro. Que situação complicada, gente. Eu vou deixar rolando a cena aqui para vocês verem, tá? O momento exato, olha só. Aqui está lá o Palácio da Alvorada, o STF, até aqui tudo normal, né? A pessoa circulando aqui, ó. Aqui já é ele, aqui, ó. Isso, ó. A cena está aproximando, ele joga dentro da estátua. Olha só. Aí chega uma pessoa ali para expulsar, para tirar ele do local. Olha só que situação, gente. Meu Deus, quando eu vi, eu fiquei, gente. E isso já tem gente, eu vou fazer uma pausa aqui, já tem gente, né, querendo comparar com o 8 de janeiro, que aconteceu aquela outra tragédia, aquele monte de apedrejamento lá no STF, enfim, né? E ainda tem muitas pessoas sendo responsabilizadas por esse ato, viu? Que aconteceu, salvo engano, em 2022, né? Janeiro de 2022, uma tragédia também, mas essa aqui eu vou te contar, essa aqui foi complicada, hein, gente? Ó, ele tá por aqui, ó. Ele, esse rapaz que tá aparecendo aí. Né? Olha só. Aí ele já tá atacando aqui a segunda, ó. Errou. Tá vendo? Aí, ó, ele está aqui. Jogou outra. Olha só. Então foram duas. Jogou uma, jogou a segunda. Explodiu aqui, ó. Ele errou, explodiu. Agora preste muita atenção que vai aparecer o momento exato em que essa terceira bomba explode. Olha só. Ele acende essa terceira bomba. Olha só. Acendeu, ia jogar. Ó, caiu, a bomba caiu em cima aqui, cabeça dele, olha só o que vai acontecer. Olha só, foi muito pesada a explosão, ó, explode. Olha que tragédia, gente. Que tragédia. E aí, ele veio, ó, até já chegam pessoas ali para tentar socorrer e tudo mais, né? Enfim, gente. E aí, bom, qual que é a grande questão, né? Que surge? Essa por que tudo isso aconteceu, né? Aí já tem gente falando que isso aconteceu, que é, né, questão do bolsonarismo, e etc. Enfim, vale lembrar, gente, que ele saiu como pré-candidato a vereador, e o Bolsonaro ainda não havia se filiado ao PL, viu, gente? Ele ainda não havia se filiado ao PL, o Bolsonaro. Então isso não guarda relação nenhuma com a questão aí partidária. É uma pessoa que me parece que já não estava muito bem. Né? Pense assim, por mais que as pessoas falem que ele, algumas pessoas estão defendendo que ele se suicidou, mas pelo vídeo fica claro que não foi bem isso. Eles estão descartando essa possibilidade aí de um eventual suicídio. Me parece que a intenção dele era realmente explodir a estátua. E aí nessa terceira não dá para visualizar direito. Me parece que houve ali algum problema de manuseio, algo nesse sentido, e que acabou dando errado. Ah, mas quem não garante que ele tenha se suicidado? Pode ser que sim, pode ser, tá? Mas a gente não tem essa certeza, não tem como nós validarmos isso de fato, tá? Agora, essa possibilidade para muitas pessoas já está
descartada. Mas vai ter investigação, vai ter uma série de coisas aí, tá? Mas fato é que foi uma tragédia, tá? Uma tragédia, independente da motivação, né? A morte é sempre lamentável, né? Agora, vamos ver o que estão falando por aí com relação a esse assunto, essa tragédia que aconteceu ontem à noite lá em Brasília, tá? Ó, autor do atentado circulou na Câmara horas antes de detonar explosivos, diz deputado. Francisco Vanderlei procurou o gabinete de Jorge Goetten, do Republicanos, mas teria usado apenas um banheiro no anexo 4. O prédio tem detector de metais. Francisco Vanderlei, o homem que veio a óbito ao detonar explosivos na Praça dos Três Poderes nesta quarta-feira, circulou pelos corredores da Câmara dos Deputados. Para entrar na Câmara é preciso passar por detector de metais, semelhante aos que acontecem no aeroporto, né? Nos aeroportos. O objetivo é evitar a entrada com qualquer tipo de material que traga riscos, como artefatos explosivos. O parlamentar avisou que a última vez que esteve com o Vanderlei foi em 2023, uma visita ao Congresso. Estou aguardando as investigações para tentar entender o que faz um homem como ele cometer um ato como esse, que eu lamento muito. Lamento por perder um ser humano, um conterrâneo nosso, mas lamento também porque poderia ter atingido outras pessoas. 2 explosões em um intervalo de 20 segundos ocorreram perto do STF. Uma pessoa morreu e a área foi isolada. Além das explosões em frente ao STF, momentos antes, outras explosões aconteceram em um carro que estava estacionado no anexo 4 da Câmara dos Deputados. O carro está em nome de Francisco, segundo o delegado-geral de Santa Catarina. Então, estão investigando ainda, pessoal, o real motivo disso ter acontecido, tá? O que é lamentável, o que é muito triste, poderia ter atingido outras pessoas, e é uma vida que se vai, né? Seja lá por qual motivo, tá? Falando agora sobre a escala 6x1, que também está dando o que falar no dia de hoje, gente, no dia de hoje. Vamos ver aqui o que disse o senador Cleitinho, né? A respeito do fim da escala 6x1. Tivemos aí o número mínimo de votos, tá? De assinaturas, na verdade, para que essa demanda avance no Congresso Nacional e que tem que passar aí por votação, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Então, a casa iniciadora é a Câmara dos Deputados, porque foi uma deputada que foi a autora da PEC. Se fosse de autoria do Senado, começaria no Senado, depois passaria pela Câmara. Como iniciou na Câmara dos Deputados, então a casa iniciadora, né, é a Câmara dos Deputados. Então vai começar pela Câmara e depois vai para o Senado. Mas para avançar para o Senado, precisa da aprovação de pelo menos 3/5 dos deputados. Então, aprova a PEC, o quórum mínimo de aprovação de uma PEC, que é a proposta de emenda à Constituição, é de 3/5, tá, dos deputados. Aí avança para o Senado Federal, aprovação de 3/5 também, e tem que passar 2 vezes, tá? E isso vai depender muito, gente, a velocidade vai depender muito do interesse dos deputados, dos senadores, articulação política, porque essa votação de 2 turnos pode acontecer numa virada de noite, como aconteceu aí na época do Bolsa Família, que ali primeiro turno foi, segundo turno, no outro dia já marcou o primeiro turno também no Senado, aí já voltou para a Câmara, já fez o primeiro turno, já fez o segundo turno de novo. Isso aí eles resolvem, quando tem interesse, resolve aí em 1, 2 dias, tá? Então, não é que a votação é demorada. Sim, é demorada porque leva aí de manhã, de tarde, de noite, madrugadas e etc. de votação. Mas fato é que para chegar nisso, precisa de articulação, precisa de interesse. Enquanto isso, fica aí esse lapso temporal até que tudo seja articulado. Mas antes de chegar, de fato, para a votação mesmo, né? Existe aí as comissões. Então, precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça, que é a CCJ, precisa passar por outra comissão e assim sucessivamente até chegar em plenário para a votação. Agora, essa escala 6x1, você é a favor ou você é contra? Diz aqui para mim. Pessoas são contra, pessoas são a favor. Agora, deputado que é contra a escala 6x1, né? Que é a favor, na verdade, de manter a escala 6x1 e é contra a escala, por exemplo, 4x3, sendo que eles trabalham 4 dias e folgam 3, aí é complicado de entender, né? Mas vamos lá, gente, vamos ver aqui o que disse o senador Cleitinho, olha só. Eu venho aqui hoje porque eu não vou deixar nunca de me posicionar sobre essa questão da escala de 6x1 para os trabalhadores. Eu sou trabalhador a vida inteira, sempre fiz essa escala. Eu vi meu pai, que morreu agora esse ano, com 70 anos de idade,
fazendo essa escala 7x0, sempre trabalhou, até não foi 6x1, 7x0, e sabe o que aconteceu? O meu pai, sempre que chegava em casa, já deitava para dormir, para acordar no outro. E uma pausa aqui, gente. Existem pessoas, né, que já estão fazendo até meme, né? Tem até vídeos aí de humor, né? Escala 7x0, né? Trabalha, folga 7, trabalha 0. Tem escala 6x1, mas a escala 6x1 invertida, né? Trabalha 1 e folga 6. Esse aí é o sonho de consumo de muitos trabalhadores, né? Vamos continuar vendo aí, olha só. Todo dia para trabalhar. O meu pai não ia nos jogos de futebol quando eu jogava bola. O meu pai não foi nas apresentações que eu fiz quando eu era cantor. Nunca ia. Meu pai não parava um dia para ele poder ensinar eu a estudar. Sabe por quê? Não fazia porque não queria, não. É porque não tinha tempo. É porque sempre trabalhou. Então, já foi falado aqui, tanto por parlamentares de direita e de esquerda, que essa questão da escala 6x1, ela é desumana. Então, que a gente tira essa questão de ideologia, sabe, que a gente possa representar o povo brasileiro aqui e que possamos, sim, nesse momento agora, acabar com essa escala de 6x1. Porque não é questão de ideologia, não. Essa questão de escala de 6x1 é a questão de dignidade humana. Para quem vai criticar é porque não tem empatia pelo próximo. Para quem vai criticar é porque não faz essa escala de 6x1. Então eu sei muito bem, eu passei a minha vida inteira fazendo essa escala de 6x1. Eu amo o que eu faço. Sempre amei trabalhar. Sempre. Só que eu acho que a gente tem que fazer o seguinte: a gente tem que valorizar, assim, o trabalhador. Sabe por que eu estou falando que a gente tem que valorizar o trabalhador? Porque já teve aqui reforma da Previdência, já teve reforma trabalhista, já passou todas as reformas que precisava passar para ferrar com o povo, que o país ia melhorar. Por que não pode ter algo que beneficie o povo? Qual que é o problema de fazer isso? E que fique claro aqui: fonte de riqueza é o trabalhador, é o empreendedor, é o empresário. Fonte de despesa somos nós, a classe política. Então, se o texto lá está errado, se o texto não está legal, que nós possamos aqui fazer um texto melhor, que a gente possa fazer aqui uma maneira para que possa reduzir impostos para os empresários, que fique equilibrado, que a gente consiga valorizar o trabalhador, acabando com essa escala, mas que a gente consiga também não atrapalhar o empresário. Vamos estudar e vamos fazer isso. Se todo mundo está falando que é desumano a escala de 6x1, qual que é o problema da gente poder trabalhar em cima disso? A gente fica aqui, às vezes, 1 mês, 2 meses, sem fazer nada. Vamos discutir o que realmente muda a vida das pessoas. A população brasileira precisa disso. A gente precisa tomar alguma atitude. Já passou tantas reformas aqui. Qual que é o problema agora de a gente poder ajudar o povo brasileiro? A gente precisa fazer isso. Você quer uma parte, Jorge? Fica à vontade, meu irmão. Cleitinho, você, como sempre, gentil, te agradeço. E nós, você, como eu, como o senador Plínio Valério, somos amantes da liberdade. A liberdade deve reger as leis de um país para que o Estado interfira cada vez menos. Rui Barbosa, né, o patrono dessa casa, costumava dizer: mudo de opinião porque sou capaz de raciocinar. Hoje, dentro da legislação, nada impede que o empregador e o empregado, o empresário, o funcionário, façam um acordo. Olha, patrão, eu preciso trabalhar só 4 dias, porque eu tenho isso, eu estudo, eu tenho filho. Nada impede, na atual legislação, que haja acordo. Aquele empresário que tiver condição de pagar a integralidade ou parcialidade para o funcionário trabalhar 2, 3, 4, 5, ou 6 ou 7 dias, que isso seja uma negociação baseada na liberdade do funcionário, do colaborador, do empregado, do empregador, do empresário, do comerciante. Por que eu digo isso? Nós, enquanto parlamento, um país que hoje precisa trabalhar mais, um país hoje que tem uma das menores taxas de proatividade, de produtividade dos seus funcionários, obrigar, através de força de lei, de uma proposta de emenda constitucional, obrigar o funcionário a trabalhar, obrigar, que uma vez aprovado, o cara só vai poder trabalhar 4 dias. Eu sou a favor da liberdade e eu tenho certeza, Cleitinho, que você também. E aquele funcionário, aquele patrão que fala: olha, eu só posso trabalhar 4 dias, ou 3 dias, ou 2 dias, só vou trabalhar um dia, domingo para o senhor. Ele já tem essa liberdade e o parlamento tem tantas reformas que o Brasil precisa, Cleitinho, que eu acho que é muito mais importante nós estarmos discutindo privatizações, modernizações, desburocratizações, deixar o Estado brasileiro mais leve e não, mais uma vez, interferir
na livre negociação de funcionários e empregadores. Então, uma vez eu perguntei para o presidente Bolsonaro assim: presidente, às vezes a matéria a gente não conhece, às vezes a gente chegou atrasado, às vezes o avião atrasou, chegamos dentro do plenário e não sabemos como votar sim ou não. Aí ele: eu vou te dar uma dica de ouro, Safe. Se foi o PT, o PSOL que propuseram, vota não que você vai acertar. E eu te falo isso, vício de origem. Tudo que esses caras propõem, você vê a base da defesa deles. É invasão de propriedade, ao invés da criança aprender matemática, biologia, português, é ensinar ideologia de gênero, é dizer para minha filha de 12 anos, para o teu filho, para minha filha, para o neto, dizer, ó, você não é menino nem menina, é menine. É discutir coisas inúteis que destroem a sociedade e todos os valores que você, como eu, acreditam, que estão no livro sagrado que nós acreditamos. E, acima de tudo, Cleitinho, nosso Estado brasileiro, ele tem que se libertar cada dia mais das leis, da força do Estado, do poder do Estado. Então, o que eu te peço? Que isso seja uma livre negociação entre o empregado e o empregador. E a atual legislação não impede que essa negociação de 6, ou de 4, ou de 3, ou de 12, ou de 1, seja uma liberdade dos dois lados. Não há impedimentos para um funcionário e um empregador chegarem a um número de dias. Então, para que o Estado brasileiro vai dizer assim, ó, Cleitinho, você não pode mais trabalhar 6 por 1, você tem que trabalhar 4 por 3, porque eu, o Estado brasileiro, mando na sua vida e determino os dias que você quer trabalhar. Por isso, com todo o respeito que eu tenho, você é um amigo, você é um irmão querido, mas eu quero que você reflita sobre propostas de um partido que só prejudica o Brasil. Pois é, gente. E aí, hein? E aí? Você é a favor ou você é contra a escala 6 por 1? Vocês estão conseguindo entender? A questão que a Érica Hilton, né, vereadora do PSOL, o que eles querem é proibir que a pessoa trabalhe na escala 6 por 1. E, por outro lado, quem está contra o fim da escala 6 por 1 é que haja a livre negociação entre o empregado e o empregador e eles definam a jornada que eles querem fazer. Como já tem pessoas que fazem 5 por 2, por exemplo. Tem empresas que negociam livremente com o empregado e ele pode fazer 5 por 2 e a outra semana 6 por 1. Enfim, essa é a questão. Agora, o Cleitinho, que é o senador aqui, gostei bastante da fala dele, porque independente se vai aprovar ou não, aprovando, tá? Aprovando, na minha visão, tem que haver um consenso de forma que aquele trabalhador que quer produzir mais não seja proibido e que, se manter essa escala 4 por 3, que é o que essa PEC está promovendo, é que o empregador não seja prejudicado e que ele também tenha a possibilidade de arcar com os demais custos. E com isso, teria para esse tipo de regime uma redução de impostos, algo que beneficie o empregador também, porque senão ele não vai dar conta de segurar. E aí, qual que é a sua opinião sobre isso?